Hoje eu vim conhecer um barco que faz parte da história do Rio Grande do Sul. Sou dentro do Seival, um barco construído em 1837, 38, aonde Garibaldi pediu a construção desse barco. E aí a Denise Steinscherer, que é coordenadora de turismo de Lajeado, conta por que a prefeitura trouxe esse barco para Lajeado, Denise. Olá, tudo bem? A ideia de trazer o barco Seival para Lajeado justamente foi pensar em conectar as pessoas ao rio. O Natal em si, o Natal no Coração que a gente fez justamente no Parque Ney Santos Arruda, foi trazer a população para essa parte da cidade que depois das enchentes ficou bem afetada e um pouco até esquecida, porque não se falar, né? Então a ideia de conectar as pessoas ao rio e dizer da importância que ele tem para Lajeado. Quando a gente veio morar em Lajeado, o rio já estava aqui, né? Então, para nós, essa orla, esse rio tem um significado muito grande. E a ideia de trazer as pessoas justamente foi para conectar as pessoas que estavam, muitas delas ficaram com um olhar para o rio meio afetado, justamente pelas enchentes que a gente sofreu em 2024. Então, a ideia foi de mostrar para elas que o nosso rio não é um vilão, é muito mais um amigo. E né? pode ter mais passeios, como a gente viu do barco Seival, porque foi um sucesso, né? Foi um sucesso. Justamente o poder público trouxe o barco, né? A gente então estava oferecendo à população e às escolas de uma forma gratuita, né? E a ideia é aguçar os empresários do potencial de turismo náutico para fomentar esse turismo náutico que a gente tem no nosso rio. Hoje o nosso rio é usado, o verão aqui, se tu vir dar uma olhadinha, assim, ontem tinha balsas dentro do rio fazendo churrasco, escutando música. Então é um lugar muito lindo que a gente tem aqui e a gente tem que explorar. E a ideia foi justamente também fazer isso, provocar os empresários de Lajeado, porque a gente, enquanto poder público, podemos dar uma estrutura um pouco melhor, sabe? Se pensar em um banheiro, um restaurante, sabe? Uma estrutura um pouco melhor, né? Até daqui um pouco pensar num trapiche, alguma coisa nesse sentido. Inclusive o capitão da Marinha do Brasil esteve aqui, a gente conversou sobre justamente essas potencialidades que a gente tem para fazer essa parte ser mais explorada, né? Então essa foi também a ideia. Que legal, obrigado, viu, Denise? Que tenho mais ideias como essa para trazer a população ao Rio Taquari. Obrigada, Joel. Flod, conta um pouco para nós aí a história desse barco. Por que esse barco é tão importante aí? Por que construir esse barco, né, o Seival? Qual a história dele? Dá para resumir, né, em 3 pontos principais, né, que envolveu a Marinha Farroupilha, né, na época de Garibaldi, Bento Gonçalves, que um dos feitos que a Marinha Farroupilha fez foi carregar por terra esse barco, o original, né, o nosso é uma cópia, e o Rio Pardo, 2 barcos para atacar em laguna. Então eles carregaram por terra os barcos para escapar da passagem de Rio Grande que tinha lá o Império Brasileiro. Eles não conseguiam atacar, não tinham uma força para conseguir tomar o Porto de Rio Grande. Eles fizeram essa manobra por terra, 80 quilômetros por Capivari do Sul até Tramandaí, né? E eles tiveram a infelicidade de pegar uma tempestade, né? E o Rio Pardo acabou afundando nessa tempestade. Mas com o Seival, eles resgatam o restante da tripulação que sobrevive e atacam Laguna. No que eles conseguem fazer o ataque à Laguna, conquistar a Laguna, eles proclamam a República Juliana. E lá em Laguna, tem-se a alegria do Garibaldi conhecer a Anita Garibaldi, né? Que se tornou daí a guerreira junto e lutou com os farroupilhas lá em Laguna e aqui no Brasil, no Uruguai, virou a guerreira dos 2 mundos, né? Que nem o Garibaldi. Bom, e tu trabalha com um barco há quanto tempo, Flod? Eu comecei a trabalhar com o Antônio daí em 2023, logo quando o barco, o Seival, foi às águas lá em Arambaré, né? Que ele foi construído em Camaquã. Então, desde esse período aí, falando de história, mostrando para quem passa por aí o que é esse barco. Isso. E o principal desse barco assim, é para comover daí a questão ambiental, né? A preservação do meio ambiente, preservação dos recursos hídricos, né? Então, chamar a atenção para os cuidados com a água, né? Com o meio ambiente, principalmente, né? Então, a gente tem uma associação que é mantenedora e sempre quando a gente conta a história do barco, a gente reflete também a questão de a gente cuidar do nosso lixo, preservar as águas, né? E são
coisas sensíveis, né? Estamos aí, a luta moderna do Seival, né? Certo, obrigado, Floyd. Ficou bastante tempo aqui, mas está indo embora. Espero que venha mais vezes. Vale Taquari também. Obrigado. Este é o Floyd, o marinheiro responsável por esse barco.